Um Tiro na Pesada 4, esse novo filme da Netflix que mistura ação e comédia. Será que esse filme é interessante? Será que realmente valeria a pena ter uma sequência? Ou permaneceria até o terceiro filme? Se você quer saber minha opinião sobre esse filme, fique ligado nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho e dá um like, beleza? Então, bora pro vídeo. O Tiro na Pesada 4, agora veterano detetive X Foley, interpretado por Ed Murphy, volta a se envolver em confusões pelas suas ruas de Los Angeles, sendo obrigado a solucionar um importante caso quando a sua filha é ameaçada. Foley e ela se unem a um novo parceiro e os antigos companheiros que é o Billy e John, para acabar com uma conspiração, ao mesmo tempo que pensa em passar o bastão para uma nova geração da polícia. O último filme do Tiro na Pesada foi feito lá em 94, o seu terceiro filme. E quando a Netflix anunciou que teríamos o quarto filme, eu estava bem esperançoso, porque os três primeiros filmes do Tiro na Pesada são extremamente legais, tem a sua ação moderada e tem a sua comédia muito interessante e engraçada. Mas infelizmente esse filme poderia ser muito bom também e não foi. Esperava bastante e fiquei bem decepcionado e vou comentar um pouco por que eu não gostei. Hollywood está sem ideia de fazer filmes originais. Eles optam por fazer sequências que sabem que sequências da bilheteria porque as pessoas vão ter interesse para ver o andamento dessa história. Mas ao mesmo tempo, tem certas histórias que não precisavam ter sequências. Algumas até que são interessantes, mas algumas não precisava. Um exemplo é Um Tiro na Pesada, que o último filme foi lá em 94, que é uma história interessante. Você tem um bom envolvimento dos personagens, uma boa comédia moderada, sua ação interessante e acabou. Porém, entretanto, com o sucesso que fez o Bad Boys nesses dois filmes mais recentes, é obviamente que outros estúdios, outros filmes que faz muito tempo que não temos sequências, vai querer ter sequência, como por exemplo Um Tiro na Pesada 4, que é disponível na Netflix. É um filme que a estrutura dele é muito cara de streaming, aquele filme que você não precisa se preocupar muito no enredo e etc. E infelizmente eu estava esperando tanto para esse filme e eu fui muito decepcionado, porque os outros filmes são tão interessantes e esse filme, o roteiro é fraco, as motivações são horríveis, a situação até que interessante, mas você pega o vilão muito caricato e não tem aquele peso. Fora que é o Kevin Bacon, que é um vilão principal desse filme. Mas é muito fraco, é muito ruim mesmo, sabe? Eu acho que tem certos filmes que poderiam permanecer a trilogia principal ou só um único filme, caso o primeiro fez muito sucesso. O Bad Boys é um filme excelente, porque ele consegue misturar comédia, consegue misturar aventura. O roteiro em si é fraco, mas o resto acaba tendo uma estrutura tão interessante que você vai conseguir aproveitar muito bem. No caso do Um Tiro na Pesada, tudo é muito fraco, então você não fica nem um pouco empolgado. Eu falo que existem filmes que não precisavam ter sequências, só tem sequências por causa do dinheiro. E sabe que as pessoas vão assistir para ter a sua opinião se gostou ou não gostou. A grande maioria dos filmes de ação atualmente, você vai aproveitar mais a cena de ação do que o próprio roteiro. O roteiro é mais uma fórmula da história começar a fluir e ter mais cena de ação durante a duração do filme. Por entretanto, o Tiro na Pesada, a ação é interessante, mas são muito poucas as cenas de ação. Então você vai pegar mais na atuação e a sua história, que infelizmente são muito fracas. Principalmente o Kevin Bacon, que é um ator muito bom e muito versátil, mas nesse filme tá horrível. Eu digo que não é nem a culpa do Kevin Bacon, é a culpa de quem fez o roteiro e foi a forma que pediu para ele fazer durante o filme, a atuação e etc. E tá péssimo. Péssimo. Aquela atuação e aquelas motivações, trejeitos de filmes muito clássicos, né? Isso me decepcionou bastante porque é um ator muito conhecido e eu nem sabia que ele estaria nesse filme. Foi uma surpresa. Ainda mais a filha do Ed Murphy, que tá horrível. Aí você pensa, nossa, você está odiando esse filme, não tem nenhuma coisa boa. Olha, como eu falei antes, eu gostei das cenas de ação, são muito boas e muito bem dirigidas. Principalmente, para mim, a cena mais memorável é a cena do helicóptero, que ele mistura a sua comédia e a sua ação. E ainda mais que você tem meio que uma paleta que remete bastante
os filmes clássicos do Um Tiro na Pesada, que isso pra mim foi extremamente interessante e que tem alguns momentos bem pontuais da trilha sonora. Muito legal isso. Se você gostou bastante dos outros filmes do Um Tiro na Pesada, talvez você vá até uma forma de curiosidade ver esse novo filme do Um Tiro na Pesada de uma forma nostálgica, porque o Ed Murphy já tá mais velho, é uma nova aventura, ele tá meio que se aposentando, então acaba sendo interessante assistir esse filme. Mas ao mesmo tempo, se você quer ter uma opinião sincera, não veja esse filme. Não veja. Permanece a trilogia clássica, que é um bom filme, uma boa motivação dos personagens. Então foi a minha crítica sobre Um Tiro na Pesada, esse novo filme da Netflix. Espero que vocês curtiram bastante minha crítica. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like, beleza? Então, falou e fui!